Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Thiago. Eu e meu colega de turma Hernani Lopes, a gente vai estar apresentando esse seminário hoje sobre o HIV, né? O HIV é o vírus da imunodeficiência humana e a imunologia, né? Esse mecanismo como a imunologia vai entrar em ação ao vírus da imunodeficiência humana. Vamos estar introduzindo aqui agora, então. A gente vai estar discutindo aqui nesse seminário a resposta imunológica referente à infecção pelo HIV, as estratégias de prevenção, incluindo a terapia antirretroviral e a vacinação. Vamos ressaltar também os desafios enfrentados no desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o HIV e a necessidade contínua de intervenções preventivas. Atualmente, o que tem acontecido? A prevalência do HIV está aumentando no mundo todo, porque as pessoas têm mais tempo, as pessoas estão vivendo mais tempo com a terapia antirretroviral. Tem uma estimativa que 9,7 milhões de pessoas em países de baixa e média renda receberam o tratamento antirretroviral. Novas ideias sobre os mecanismos de infecção latente e a importância dos reservatórios de infecção podem eventualmente, futuramente levar à cura, né, do HIV. Os avanços na prevenção do HIV, que são importantes, né, para a saúde pública, incluem a circuncisão médica masculina, antirretrovirais, como falei antes, para prevenir a transmissão de mãe para filho, a terapia antirretroviral em pessoas já infectadas com HIV, para prevenir a transmissão, e os antirretrovirais para profilaxia, pré-exposição. Também temos pesquisas em outras intervenções de prevenção, especialmente vacinas e assassinatos microbianos vaginais, que estão em andamento. Vou falar agora sobre um pouco de dados sobre essa patogênese, mecanismo, né, de ação. E o principal alvo do HIV são os linfócitos T, o CD4. O que são linfócitos T, né, CD4? São glóbulos brancos que pertencem à classe dos linfócitos T. Eles são chamados de auxiliares ou os helpers, porque secretam citocinas que vão estimular ou aumentar as respostas do sistema imunológico. Eles podem ser divididos em dois subgrupos, que são os TH1 e TH2, de acordo com o tipo de citocinas que eles secretam. São ativados em que a entrada é dada pelas interações com o marcador CD4 e com os correceptores de quimiocinas do tipo 5, que são CCR5 ou CXCR4. Outras células que são portadoras de CD4 e receptores de quimiocina também são infectados, incluindo as células TCD4, que estão em repouso, monócitos e macrófagos e células dendríticas também. Além disso, pode ocorrer uma infecção alternativa em astrócitos e células epiteliais renais. Uma variedade de proteínas hospedeiras interagem com proteínas do HIV ou DNA do HIV para restringir ou promover replicação do vírus em tipos específicos de células. A transmissão do HIV, que vai ocorrer através das membranas mucosas, é geralmente estabelecida pelo vírus. E o vírus ele possui propriedades fenotípicas exclusivas, incluindo o uso de CCR5 em vez de CXR4 para realizar a entrada. Interação aprimorada com as células dendríticas e resistência ao interferon alfa. A transmissão do vírus é seguida por um rápido aumento da replicação do HIV.
e, em seguida, uma indução de citocinas e quimiocinas inflamatórias. Falando um pouco agora sobre os anticorpos neutralizantes, alguns anticorpos, os neutralizantes, eles vão surgir aproximadamente 3 meses depois da transmissão. Esses anticorpos, eles são amplamente neutralizantes e podem neutralizar muitos subtipos do HIV-1. HIV-1, no caso. Os anticorpos neutralizantes, eles geralmente não conseguem gerar proteção ao paciente por conta do desenvolvimento de grande número da mutação do vírus. Por outro lado, a resposta imune inata ao HIV é amplamente mediada por células assassinas naturais, sendo cruciais, né, essenciais para o controle do vírus, mas também, infelizmente, não são suficientes para eliminar todos os mutantes virais. Eu vou falar agora sobre a disfunção imunológica na infecção pelo HIV. O que vai marcar a infecção pelo HIV é uma progressiva depressão de células TCD4, devido à produção reduzida e aumento da destruição. As células TCD4 são eliminadas por infecção direta. Na infecção precoce, uma redução nas células TCD4 circulantes é seguida de recuperação para próximo das concentrações normais, que depois ela vai diminuindo lentamente, cerca de 50 a 100 células por microlitro. Além da perca de células TCD4, há mudanças profundas também no subconjuntos de células T, incluindo uma perca preferencial de células T helper 17 e células T associadas à mucosa, que são cruciais na defesa, né, contra bactérias. O profundo esgotamento de células linfóides, principalmente no trato gastrointestinal, juntamente com a apoptose, leva ao aumento da concentração plasmática de produtos microbianos como lipopolissacarídeos. Agora, a ativação da resposta imune durante a infecção pelo HIV. A infecção pelo HIV também é caracterizada por um aumento acentuado de ativação imune, que vai incluir tanto a capacidade adaptativa quanto a geração de anormalidades no sistema imunológico inato. Os fatores que vão contribuir para a ativação imune vão incluir os efeitos diretos do HIV, como um ligante para o receptor TLR7 e TLR8, expressa em células plasmocitoides e células dendríticas, levando à produção de interferon-alfa, translocação microbiana, como o lipopolissacarídeo, como um ativador potente de TLR4, levando à produção de citocinas inflamatórias, como a interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, co-infecção com outros vírus, como o citomegalovírus, que vai induzir uma grande expansão de células T específicas e uma proporção reduzida de células T helper 17 e T reguladoras, especialmente no trato gastrointestinal, né? Os marcadores de inflamação residual em pacientes com HIV em terapia antirretroviral são significativamente associados à mortalidade, doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurológicas e hepatopatia. Eu vou falar agora sobre medicamentos, né? HIV e medicamentos. A intensificação da terapia antirretroviral em pacientes com supressão viral e com adição do inibidor da integrase reduziu a ativação das células T em cerca de mais ou menos um terço, sugerindo que
a baixa replicação do HIV pode contribuir para a redução da inflamação persistente. O tratamento de co-infecções como o citomegalovírus e hepatite C também é capaz de reduzir a ativação das células T. É importante a gente lembrar também que medicamentos disponíveis indicados para outras doenças, por exemplo, estatinas, aspirina, inibidores enzimáticos de conversores de angiotensina e hidroxicloroquina, tem a capacidade de reduzir a inflamação que é associada ao HIV, né? São mais de 25 medicamentos licenciados que bloqueiam a replicação do HIV em várias etapas do ciclo de vida do vírus. Os antirretrovirais recomendados em regimes terapêuticos eles são menos tóxicos, mais eficazes e têm uma menor carga de comprimidos e são administrados com menos frequência do que aqueles usados nos regimes iniciais, baseados em inibidores de protease. Então, atualmente, o padrão de esquemas de terapia antirretroviral combina dois inibidores de transcriptase reversa, que é nucleosídica, por exemplo, entricitabina ou lamivudina, juntamente com um de abacavir, tenofovir ou zidovudina, que são inibidores de transcriptase reversa não nucleosídea, e também o uso de inibidores de protease ou inibidor da integrase. Após o início da terapia antirretroviral, a carga viral diminui para concentrações abaixo do nível mais baixo do limite de detecção de ensaios comerciais disponíveis na maioria das pessoas, né? Geralmente isso dentro de 3 meses. Por contraste, a recuperação de células T CD4 em indivíduos em terapia antirretroviral ela vai ser variável. Então, agora eu vou estar passando para o meu amigo Hernani aí, ele vai estar dando a continuação. Perdoe alguns erros, algumas falhas, são muitos nomes complexos, eu travo um pouquinho para decorar esses nomes aí, mas é isso aí. Muito obrigado. Então, vou falar um pouco sobre doença de reconstituição imunológica. Doença de reconstituição imune, também chamada de síndrome inflamatória da reconstituição imune, é uma resposta imunopatológica resultante da rápida restauração de respostas imunes específicas a patógenos antígenos pré-existentes, combinado com uma desregulação imunológica que ocorre logo após início de terapia antirretroviral. Mais comumente, os antígenos que podem desencadear doenças de reconstituição imune são infecções oportunistas, principalmente tuberculose, meningite, entre outras. Algumas estratégias para reduzir a doença de reconstituição à imunidade incluem o início de antirretrovirais em terapias enquanto o paciente está com altas contagens de CD4. Também quando o paciente está com alguma infecção, especialmente se a infecção for no sistema nervoso central. Apesar do grande sucesso das terapias de antirretroviral no controle da replicação do HIV, a redução significativa da morte, a terapia antirretroviral é incapaz de promover cura para o HIV e é necessário um tratamento ao longo da vida devido à presença de algumas partículas virais que podem permanecer em estado de latência. A latência é definida como a integração do DNA do HIV no genoma do hospedeiro na ausência da produção de vírus. A latência pode ser estabelecida in vitro via infecção direta de células T
CD4, em repouso na presença de quimiocinas específica ou após a reversão de células T infectadas ativada para um estado. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a cura. Então, existe muito interesse na descoberta de uma cura funcional, controle ao longo do prazo do HIV em caso que não haja necessária terapia antirretroviral, ou a cura esterilizante, completa eliminação das células infectadas pelo HIV. A possibilidade dessa cura foi levantada por um relato de um caso de um homem submetido ao transplante de células-troncos para leucemia e uma criança que iniciou terapia antirretroviral logo após o contágio. O melhor relato da cura foi documentado em um paciente em Berlim, um paciente que teve leucemia aguda e recebeu 2 transplantes de medula óssea de um doador com defeito homozigoto no CCR5 e um receptor essencial necessário ao HIV para sua entrada na célula. Logo após o transplante, o paciente parou a terapia antirretroviral e nenhum vírus foi detectado no seu plasma ou tecido por mais de 6 anos. Esse caso inspirou o desenvolvimento de terapia genética para eliminar o CCR5 em células T e em células-tronco derivadas de pacientes, usando novas tecnologias como ferramentas da biologia molecular que podem efetivamente eliminar expressão de CCR5. Outra hipótese para curar o HIV seria a eliminação de células T latentemente infectadas. Uma estratégia que está sob investigação é a ativação do HIV latente, que induzirá a expressão de proteínas virais que levam à depuração imunoimediata ou citólise de células infectadas. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as vacinas. Grandes desafios são enfrentados para o desenvolvimento de algumas vacinas eficazes contra o HIV. Os obstáculos para o desenvolvimento da vacina incluem a diversidade genética do HIV, incerteza sobre o que constitui a imunidade protetora e dificuldade no desenvolvimento de antígenos que são altamente imunogênicos. Resultados de ensaios clínicos ou vacinas contra o HIV mostraram que várias vacinas candidatas não demonstraram nenhuma eficácia.